Olá, começa agora mais uma edição do Panorama TVC. Aqui você acompanha as últimas notícias sobre o Poder Legislativo riopretense e também confere as entrevistas com assuntos de interesse público. Nesta edição, nós vamos falar sobre as sequelas na visão causadas pela Covid-19 e mais informações sobre a situação da pandemia aqui em São José do Rio Preto. Temos também entrevista sobre o Dia Mundial da Síndrome de Down e eu vou te contar sobre a nossa programação especial em comemoração ao aniversário de São José do Rio Preto. Para começar, nós vamos falar sobre os projetos que foram protocolados na Câmara nos últimos dias no Legislativo em Pauta. Olá, eu estou aqui na Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de São José do Rio Preto para trazer para você quais foram as propostas protocoladas nesta semana. O vereador Júlio Donizete protocolou o projeto de lei para que o dia 9 de julho seja reconhecido como o Dia dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores. A Prefeitura apresentou o projeto para colocar o nome Dr. Roberto Luiz Kaiser na Unidade Básica de Saúde da Família Luz da Esperança. A Prefeitura protocolou um veto total ao projeto do vereador Pedro Roberto sobre a divulgação de dados da execução de contratos de terceirização de mão de obra firmados por todos os órgãos, entidades públicas municipais em seus sites oficiais. Foram também protocolados 28 requerimentos, 81 indicações e 3 moções. Todas essas propostas podem ser consultadas no site da Câmara Municipal, riopreto.sp.leg.br. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E um piano que era patrimônio aqui da Câmara de Rio Preto, agora vai integrar o acervo da Casa de Cultura. O instrumento foi doado ao Núcleo de Artes e poderá ser usado em aulas de música. Confira os detalhes na reportagem. Depois de 4 décadas como patrimônio da Câmara de Rio Preto, o piano de cauda que ocupava o plenário do Legislativo foi doado para a Secretaria de Cultura do município. O instrumento agora passa a fazer parte do acervo da Casa de Cultura de Norado Vale, um dos núcleos de arte da cidade. O piano estava na Câmara desde 1980. Nos últimos anos, era usado esporadicamente. Diante da subutilização, o presidente do Legislativo iniciou as tratativas da doação com o secretário de Cultura, Pedro Ganga. É importante dizer que nós estávamos ocupando muito pouco o piano e aí começamos a avaliar essa possibilidade de uma doação aí para a Secretaria de Cultura. E conversando com o Pedro Ganga, ele ficou muito feliz com essa possibilidade. Já visto que esse piano vai criar uma condição para tantas outras crianças e jovens de aprendizado, né? O diretor da Casa de Cultura explica que atualmente a instituição conta com um único piano. O instrumento é utilizado por 20 alunos. A expectativa é que, com o objeto doado pela Câmara, o atendimento possa ser ampliado. O piano, depois que passar por uma afinação, né, uma pequena reforma, ele vai vir para essa sala e aí nós vamos dobrar o número de alunos. De 20 nós vamos passar para 40, porque nós temos uma lista de espera e gente querendo fazer aula de piano, de graça principalmente, né? E que com um piano só fica difícil. Agora, com a doação que vocês fizeram, que a Câmara, através do presidente Pedro Roberto, e a qual nós agradecemos, em nome da Prefeitura, da Secretaria de Cultura e Casa de Cultura, porque vai ser de grande valia. Como eu disse, nós vamos dobrar o número de alunos fazendo aula de música. Rio Preto é destaque em incentivar mulheres empreendedoras. Alunos aprendem sobre mudanças no clima em visita ao viveiro municipal. E a Companhia Cênica comemora 15 anos com lançamento de livro. Você confere agora no nosso Giro de Notícias. Rio Preto foi destaque no evento Empreenda Mulher. A cidade ofereceu no ano passado R$2,5 milhões em créditos para mulheres por meio do Banco do Povo, em parceria com o Sebrae. Interessadas podem solicitar até R$21 mil com taxas de juros reduzidas e 48 meses para pagar.
O Viveiro Municipal realizou mais uma rodada do Drive-Thru de mudas. Cerca de 2.000 mudas foram distribuídas. Os munícipes interessados em retirar mudas devem levar documento com foto e um comprovante de residência de Rio Preto. O Viveiro Municipal foi palco de ação das Secretarias do Meio Ambiente e de Educação para celebrar o Dia Nacional da Conscientização sobre Mudanças Climáticas. Cerca de 140 alunos de escolas públicas municipais participaram de palestras e atividades práticas sobre o tema. Donos de terreno do loteamento São João Pitangueiras receberam da prefeitura seus títulos de propriedade. O bairro conta com 197 lotes e com uma população estimada em 590 habitantes. 40 famílias nessa fase de regularização receberam as escrituras. A Secretaria de Saúde está ministrando o curso de Liangong para agentes de saúde. A duração das aulas é de 16 horas, divididas em 8 encontros com teoria e prática. O Liangong é uma técnica chinesa composta por 18 exercícios que melhora a ansiedade e alivia dores. O coletivo teatral Cênica comemora os 15 anos de trajetória em 2022 com o lançamento do livro Sob Poeira, Prosa e Cantoria, 15 anos de dramaturgia, que reúne os textos das 11 montagens de seu repertório. Outras atividades e eventos serão realizados ao longo do ano. Confira os detalhes sobre o grupo no site cenica.com.br. Somente uma correção sobre a matéria do piano que foi doado pela Câmara à Casa de Cultura. Nós ouvimos aí a sonora do Jocelino Soares, que é diretor da Casa de Cultura. Bom, e preste atenção agora, a coleta de lixo aqui em Rio Preto vai passar por alterações de dia e de horário. As mudanças passam a valer a partir de abril. Veja no boletim do repórter Matheus Camargo. A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente informa que a partir de 1º de abril haverá mudanças na frequência, nos dias e horários da coleta de lixo nos bairros de Rio Preto. O objetivo da alteração é atender com mais frequência setores com maiores aglomerações ou fluxo de pessoas e, portanto, uma produção maior de resíduos. Na maioria dos bairros, a coleta será feita em dias alternados, segundas, quartas e sextas, ou terças, quintas e sábados, e em períodos mais convenientes, noturno ou diurno, para aqueles locais com menor demanda. No centro e calçadão, a coleta será diária no período noturno. No entorno do HB, a coleta também será diária, mas no período diurno. A nova divisão de Rio Preto compreende as macro-regiões Central, HB, Represa, Pinheirinho, Bosque, Talhado, Schmidt, Céu das Artes, Cidade da Criança e Vila Toninho. Nos locais onde haverá mudança nos dias, horários e frequência da coleta, será feita um reforço de divulgação com distribuição de panfletos, carro de som, além da divulgação nos meios de comunicação. Em casos de dúvida ou necessidade de mais informações, há também um telefone para esclarecimentos, 0800 771 0155. A ligação é gratuita. Matheus Camargo, direto da redação da TV Câmara. E São José do Rio Preto completa 170 anos neste dia 19 de março, amanhã, sábado, e a TV Câmara preparou materiais especiais para comemorar essa data. Um deles revela a cidade em números. São indicadores, estatísticas e projeções que mostram a força do município. Você confere agora o teaser dessa reportagem especial. Um programa que fala sobre a beleza, capacidade, dinamismo e desafios da cidade. A TV Câmara apresenta Rio Preto em números. Conheça um pouco mais sobre a população, economia e a infraestrutura do município. Confira esse especial ao longo da nossa programação e também no YouTube. Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Síndrome de Down. Eu volto já. Com
Conviver com a diversidade é um dos grandes desafios da nossa sociedade. Vivemos num país um país plural, diverso, onde ser diferente é um direito e respeitar a diferença um dever, para que a origem, a cor da pele, a condição física ou mental, a religião, a idade, o gênero, a orientação sexual e todas as diferenças sejam valorizadas e respeitadas. Conheça o movimento. É hora do quiz da Câmara Municipal. A sessão ordinária da Câmara Municipal de São José do Rio Preto pode ser realizada em quais dias da semana? A. Terça-feira e quinta-feira. B. Sábado. C. Segunda e sexta-feira. Tempo. Você acertou se escolheu a alternativa A. As sessões ordinárias são semanais e podem ser realizadas às terças-feiras e às quintas-feiras. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, no mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Lei municipal inclui os portadores de fibromialgia nas filas preferenciais destinadas aos idosos, gestantes e deficientes em estabelecimentos comerciais de Rio Preto. Essa regra está em vigor desde maio de 2020, depois de aprovação do projeto na Câmara Municipal. Os portadores da doença também podem estacionar em vagas destinadas a pessoas com deficiência. A identificação dos beneficiários deve ser feita por meio de cartão expedido pela Prefeitura. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor durante a nossa programação e no site oficial da Câmara de Rio Preto. Com escola e família juntas, muda tudo. Os estudantes ficam mais confiantes, mais animados e colaborativos, mais participativos, interessados. O aprendizado aumenta e projetos de vida são criados. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar melhoram o rendimento. E para incentivar essas experiências e promover a melhoria da educação brasileira, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Participe, a escola também é sua. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você sabe o que é lei ordinária e lei complementar? A lei complementar trata de um assunto específico determinado na lei orgânica do município, como, por exemplo, o Código Tributário e o Estatuto dos Servidores Públicos. O número necessário de votos para aprovação dessa lei é de maioria absoluta. A Câmara de Rio Preto tem 17 vereadores, então a maioria absoluta é de 9 vereadores votantes. A lei ordinária trata de todos os outros assuntos. O número necessário de votos para aprovação também é diferente. Maioria simples. Por exemplo, se houver 13 vereadores no plenário, o projeto é aprovado com votação favorável de 7 vereadores. Muita gente acredita que a democracia e o papel do jovem na política se resume em votar e ser votado, mas isso não é verdade. Nós, jovens, podemos participar da vida política de diversas formas, como, por exemplo, através da doação de alimentos, de bens materiais ou até mesmo de sangue, uma vez que esta é uma forma de exercer a nossa cidadania e ajudar o meio coletivo. O jovem pode ser uma liderança local no seu bairro, na sua rua, pode participar de ONGs, se engajar em campanhas
e movimentos sociais. Você, jovem, pode ter acesso ao portal de transparência. Isso também se dá ao fato graças a uma lei que se chama Lei da Transparência, que obriga os municípios, a cidade e os estados a colocarem os seus gastos na internet, onde nós podemos ter acesso e nós podemos atuar como agente fiscalizador. Além disso, existem outras formas, como a participação de ouvidorias, de audiências públicas que falem sobre debates orçamentários, questões ambientais, dentre outras, além de estar sempre buscando mais conhecimento sobre a política e participando de grupos de estudo. É basicamente uma questão de informação, de conscientização. Tanto ter um conhecimento quanto estimular os outros ao redor a também ter um conhecimento do que afeta direta e indiretamente a região que você vive. Afinal, conhecimento é poder. Olá! Neste vídeo nós vamos te dar algumas dicas para manter a segurança da sua rede doméstica. A medida mais importante de segurança é alterar a senha padrão do roteador sem fio. As senhas pré-definidas pelo fabricante são de conhecimento comum, o que pode aumentar o risco de ataques à sua rede, dispositivos conectados e arquivos. Configure sua rede sem fio doméstica no modo mais seguro, utilizando o protocolo de segurança WPA2. Para habilitar o modo WPA2, acesse as configurações do seu roteador. A configuração varia dependendo do modem e operadora que você utiliza. Caso necessário, consulte o manual do dispositivo ou entre em contato com a sua operadora. Escolha uma senha de acordo com as orientações dadas no vídeo sobre senhas seguras. Também é importante bloquear o computador sempre que precisar deixar o escritório de casa, mesmo em ausências curtas. Desligue o computador sempre que encerrar as atividades de teletrabalho. As duas práticas evitam que pessoas não autorizadas tenham acesso às informações do TST. Muito obrigada e bom trabalho! Panorama TVC de volta aqui pela TV Câmara e nós vamos falar agora sobre o dia 21 de março. Essa é uma data importante porque é celebrado o Dia Mundial da Síndrome de Down. Em Rio Preto, um grupo de pais criou um instituto que tem como objetivo promover uma rede de apoio e buscar os direitos de familiares com a síndrome de Down. Então eu converso agora com a presidente do instituto, a Sônia Atic, e a assessora jurídica, Karina Serve. Olá, boa tarde. Obrigada pela participação de vocês. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Bom, Sônia, eu vou começar com você, então, a nossa entrevista. E eu queria que você explicasse, então, o que é o Instituto Point Down. Enquanto a Sônia conecta, eu acho que ela está tendo algum probleminha ali, eu vou passando algumas informações em nome dela, que é a Karina que está falando, né? E o Instituto Point Down é uma associação sem finalidade lucrativa que tem como objetivo, finalidade, criar uma rede de apoio, uma rede cooperativa integrada em parceria com a sociedade, com o objetivo de inclusão da pessoa com deficiência em geral e especificamente a pessoa com síndrome de Down. Como foi criado? Como é que começou esse grupo? Esse grupo já é de alguns anos em que um grupo de mães e pais que precisavam de uma rede de apoio acabaram se tornando amigos para que... Acho que a Sônia conseguiu conectar agora. Sônia, nós já estamos no ar. Olá, bem-vinda, Sônia. A gente está falando, então, da criação, né, do Instituto Point Down. A Karina, então, pode continuar, Karina. Como é que ele foi criado? Então, esse grupo de mães, ele se tornou um grupo de apoio de médicos, de rede, de fisioterapia, enfim, desde a fase inicial dos seus filhos com síndrome de Down. E a partir de então, eles começaram a buscar profissionais na área da cultura, dança, lazer, escola, parte de educação. E a partir desse momento, eles começaram a perceber que era necessário criar um instituto para ajudar outras famílias. Foi então que eles me procuraram para fazer a parte jurídica, mas eles já estão juntos há bastante tempo. Karina, você é advogada, você levou essa proposta aí, essa questão para a OAB Rio Preto também. Lá foi criado um departamento para pessoa com deficiência, é isso?
A OAB Rio Preto, ela já tem uma secretaria da pessoa com deficiência há alguns anos, eu faço parte dessa coordenadoria, né, na realidade, e aí há um apoio também. Então, a OAB também está junto, está presente, nos auxiliando. Bom, vou conversar um pouquinho então com a Sônia Attic, que é presidente do Instituto Ponte Down. Tá me ouvindo, Sônia? Já está me ouvindo? Eu vou pedir para você ligar seu microfone, por favor. Enquanto isso, Karina, eu gostaria que você explicasse quais são as principais demandas do grupo hoje. Então, nós precisamos, desde a fase inicial, então a parte de cooperação, de uma atividade de desenvolvimento máximo dessas crianças, então um apoio nesse sentido. Na fase escolar, da educação inclusiva, então a gente está aberto a parcerias, a cooperações também. E na fase adulta, porque as pessoas com síndrome de Down, elas vivem bastante atualmente. Então, após o momento da educação inclusiva, elas precisam também desse apoio na fase adulta e na fase da velhice. Então, a importância de termos espaços mais inclusivos na sociedade para que eles possam explorar da mesma forma que uma outra pessoa adulta explora, né? Ambientes de academia, ambientes, todo tipo de ambiente, já que eles acabam, às vezes, se isolando pelo fato de a gente não ter espaços mais inclusivos na nossa sociedade. Bom, Karina, você fala assim, por experiência pessoal também, né? Você tem contato próximo, seus irmãos que têm síndrome de Down. Como é que é essa sua experiência? Então, os meus irmãos não fizeram parte da educação inclusiva e eu sinto muito por isso, porque com a educação inclusiva a gente verifica que as crianças já crescem em contato com pessoas com deficiência e já se integram melhor com as pessoas. Então, elas já fazem parte do dia a dia e também elas socializam muito mais. Então, eu vejo um gap aí, um espaço entre uma pessoa que participou da educação inclusiva e pessoas que não tiveram essa oportunidade. Os meus irmãos têm 46 e 42 anos e eles não tiveram essa oportunidade. Então, a gente luta pela educação inclusiva, porque é muito importante para a socialização deles. Bom, vou tentar falar com a Sônia agora, Sônia Attic, presidente do Instituto. Sônia, consegue me ouvir agora? Oi, acredito que sim. Olá. Vocês estão me ouvindo? Sim, seja bem-vinda à nossa entrevista, Sônia. Bom, a gente está conversando aí com a Karina, né, sobre a experiência dela com pessoa com deficiência. Você também tem aí uma longa luta em São José do Rio Preto para esse público, né, para pessoa com deficiência. Eu gostaria que você contasse um pouquinho aí da sua experiência. Então, eu tenho sim a minha filha, né, com a síndrome de Down, que está com 32 anos. E desde que ela nasceu, começou a nossa batalha, né? O que fazer com aquela criança, né? Então, nós procuramos estimular desde o começo e ela cresceu sendo estimulada, né? E continua até hoje sendo estimulada, mas à medida que ela foi crescendo e nós percebemos que eles, de uma maneira geral, ficam mais solitários, né? Então, o Instituto realmente apareceu e começou pela necessidade de várias mães sentirem esse isolamento deles e procurar fazer essa inclusão, né? Entre eles e com a parceria com outras instituições também que estão nos acolhendo muito bem e que a gente está assim, sentindo um agradecimento muito grande por causa disso, né? E além desse entrosamento que existe, a gente também está trabalhando com eles com um acolhimento, né, quando a criança nasce, também preparando para o mercado de trabalho. E os jovenzinhos também que estão vindo por aí, a gente também está trabalhando com a estimulação, com o acolhimento de uma maneira geral. E esse é o nosso trabalho, que a gente quer continuar, né, e que realmente a comunidade saiba deste trabalho, o que nós estamos fazendo. E que para que outras famílias também, né, nos procurem e que a gente quer ajudá-los e eles também podem nos ajudar e também batalhando nesse sentido.
De que forma são feitas essas reuniões, esse trabalho de vocês? Que atividades vocês propõem para essas crianças e jovens? Então, as nossas reuniões nós fazemos com as mães da diretoria, né? E esses jovens, nós, como eu acabei de falar, nós procuramos fazer parceria com as outras instituições por enquanto nós não temos a nossa sede, né? Que nós também pretendemos ter a nossa sede. Mas essa parceria é muito interessante, porque eles também crescem com tudo isso, né? Porque eles convivem com outros jovens e isso faz parte do crescimento deles, né? De uma maneira geral. E, por enquanto, o nosso trabalho é esse, parceria com outras instituições, reuniões para ver o que é melhor para eles, mas queremos realmente ter a nossa sede futuramente. Esse é o objetivo agora, então, né? Para isso, vocês precisam de mais parcerias e que mais pessoas sejam alcançadas, né, pela associação. Exatamente. Pode falar, Karina. Não, é só fazer essa lembrança que a gente já tem a parceria também com a Associação Paraíso, no projeto Arte de Rua. Eles estão integrados ali com pessoas típicas, né? A gente não fala normal, a gente fala pessoas típicas. Então, quer dizer, é tudo misturado e isso é muito bacana. Então, a nossa intenção é a inclusão, sempre. E essa rede de contato e cooperação que é bem importante. O CAD, o Clube dos Amigos do Deficiente, também é nosso parceiro. O SESC também é nosso parceiro. A Paula Alonso, no programa Fabricando Ideias da SBT, também nosso parceiro. E nós estamos abertos a muito mais parcerias. A TV Câmara nos apoiando. Então, isso é muito bacana, porque cria uma rede de pessoas do bem, né? Cria uma rede de cooperação para essa inclusão. Karina, eu vou aproveitar para te perguntar então, você está falando de inclusão, quais são os principais desafios ou dificuldades que vocês têm hoje em dia como familiares, né, de pessoa com Down em relação à inclusão? É inclusão no mercado de trabalho ou ainda existe preconceito de outras pessoas, por exemplo? Então, ela passa por bastante batalhas, na realidade. E, assim, um dos aspectos é a atitude. As pessoas ainda não sabem como lidar. Então, principalmente os adultos que ainda não têm tanto contato, né? Então, essa importância de conscientização das empresas, de como isso pode mudar o perfil socioemocional do ambiente de trabalho. E como deixa mais alegre, como o ambiente de trabalho acaba sendo menos competitivo e mais inclusivo e de amor, né? E de fraternidade. Então, esse é um aspecto muito positivo das pessoas com deficiência e das pessoas com síndrome de Down. Então, a gente ainda tem batalhas nesse sentido, né? De integração, de socialização, de acolhimento ainda no mercado de trabalho. E também oportunidades do próprio empreendedorismo, porque a gente verifica também que é possível várias modalidades de trabalho, né? Não só o trabalho formal, mas também outras oportunidades de empreendedorismo. Então, acredito que esse é um aspecto muito importante das empresas se envolverem, acolhendo um dia, uma visita técnica, e aí a gente vai criando laços a partir daí para essa promoção de inclusão. E eu queria que vocês comentassem também, nesse período que vocês estão juntos, né, mães, pais e pessoas com Down, vocês já viram avanços em relação ao desenvolvimento deles e também a essa inclusão? Sônia quer falar um pouquinho, que a Sônia tem uma experiência muito bacana. Então, sim, a gente percebe, sim, através da inclusão, um desenvolvimento muito maior deles. Desde quando eles nascem, crescem vão crescendo, sendo estimulados por profissionais, né, por instituições, que seja pela escola, né, porque a escola também ajuda bastante na inclusão, apesar de as escolas não estarem ainda bem preparadas para incluir as crianças, né, na inclusão de uma maneira geral, mas elas ajudam bastante, de uma maneira geral também, na alfabetização, no desenvolvimento. E você percebe que com o passar do tempo, porque, veja bem, os nossos jovens, eles nunca podem deixar de ser estimulados, né? Até na fase adulta, eles têm que ser estimulados. Então, essa sociedade, de uma maneira geral, né? Escola, empresas, profissionais, todas as pessoas nos ajudando, isso ajuda também o desenvolvimento deles. É muito interessante. A gente que acompanha
o desenvolvimento desde quando nasce até já a fase adulta, no caso da minha, você percebe uma evolução muito grande, sim. Por isso a gente está sempre contando com a parceria de outras pessoas, de outras instituições, das escolas de uma maneira geral. É tudo muito importante e faz assim a vida deles tornar-se um pouco melhor. Bom, o objetivo agora, então, é ter uma sede própria, né, para o Instituto. Eu queria, para finalizar, que vocês falassem, então, como que a população pode ajudar. Pode falar, Karina. A nossa ajuda é no sentido de abrir os espaços. Então, nos procurar, fazer parcerias conosco. De repente, por exemplo, num clube, numa academia, um monitor que pudesse acolher esses nossos jovens para que eles se tornassem autônomos, que eles compartilhassem esses espaços, né, de maneira igualitária. Então, os espaços estarem mais abertos para acolhê-los, né? A gente precisa de uma sede e de um transporte, porque essa meninada vai ficando adulta, os pais vão envelhecendo e os pais não conseguem mais levar e buscar como uma criança. Então, os espaços precisam estar inclusivos para que eles estejam ali. Então, se eu levo meu filho, ou aliás, se ele vai até o SESC ou se ele vai até algum determinado local, ter uma pessoa ali que saiba como lidar, saiba, enfim, eu acho que esse é um papel importante para nós. Nos procurar, abrir as portas, nas empresas abrirem as portas para a gente, esse seria uma grande contribuição da sociedade. E as escolas nos procurarem também, precisando de alguma dica, né, no sentido de, olha, a gente está tendo esse tipo de dificuldade na inclusão, porque é isso, é parceria, é colaboração. Então, eu acho que é por aí. Tá certo, então. Fica aí o convite do Instituto Point Down. Quem quiser ajudar, pode procurar vocês nas redes sociais, @PointDown, é isso? @PointDown, exatamente, no Instagram. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço o espaço. Muito obrigada. Obrigada. Bom, continuando aqui com as nossas notícias do Panorama TVC, o Centro Cultural Vasco, em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e com a Associação de Moradores e Amigos dos Residenciais Lealdade e Amizade, inaugura uma cozinha solidária que vai fornecer refeições diárias para 100 pessoas. A cozinha vai funcionar no Residencial Amizade. O telefone para informações e doações é o 3363 1385. E o CAD, Clube Amigos dos Deficientes, está completando 18 anos de atuação no município. A entidade proporciona o desenvolvimento da pessoa com deficiência por meio do esporte. Para celebrar a maioridade do clube, atletas e colaboradores realizaram uma campanha de doação de sangue. E a instituição beneficiada foi o Hemocentro de Rio Preto. Confira. Integrantes do CAD, o Clube Amigos dos Deficientes, realizaram uma campanha de doação de sangue para o Hemocentro de Rio Preto. A atividade faz parte da programação que marca, este mês, os 18 anos de fundação do clube. A primeira ação é a doação de sangue. A gente sabe da importância que é o doar sangue, né, às pessoas que precisam, que necessitam. Eu sou prova viva disso, né? Também sofri um acidente, precisei da doação de sangue e sei muito bem da importância da doação de sangue. Iniciativas como a do CAD são essenciais para que o Hemocentro consiga ampliar o número de bolsas de sangue. Desde o início da pandemia de Covid-19, o estoque da instituição enfrenta níveis críticos. Ações como essa dos atletas da CAD são extremamente importantes para o Hemocentro, porque a gente já vem com uma queda no número de doações desde o início da pandemia. Essas doações caíram mais de 80%. Então, essas ações de grupo, onde as pessoas reúnem os amigos, os colegas de trabalho, a família, agendam essa doação e vêm até para o Hemocentro, realmente dá um alívio aí para o nosso estoque, que tanto está precisando de doador. A corrente do bem, organizada pelo CAD, reuniu cerca de 20 doadores. Viemos com a equipe feminina de basquete, viemos com os atletas do basquete cadeirante para cá para fazer a doação. Recebemos tantas doações que também a gente precisa também poder fazer e demonstrar essa inserção também dentro da sociedade e ajudar as outras pessoas, que isso é de suma importância. Bom, e agora outra oportunidade para quem quer fazer o bem. O CVV de Rio Preto, que presta apoio emocional para qualquer pessoa que precise, está convocando novos voluntários. Vamos com a repórter Jaqueline Casanova para saber mais detalhes. Olá, o CVV, Centro de Valorização da Vida de Rio Preto, está precisando de voluntários. É necessário ter mais de 18 anos
e ter disponível pelo menos 4 horas por semana para prestar o serviço. O CVV promove um treinamento nos interessados, para que a pessoa possa efetuar o atendimento de apoio emocional para as pessoas que estejam passando por momentos difíceis ou que queiram somente conversar, ter companhia. Tanto é que o slogan do CVV é Tamo Junto. Então, se você se interessou em ser voluntário do CVV, anote o WhatsApp para fazer a sua inscrição. É o 17 992 78 6981 ou 98 143 1115 e também pelo e-mail riopreto@cvv.org.br. O CVV tem um trabalho reconhecido pela importância desse atendimento às pessoas que estão precisando de apoio emocional. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E o Panorama TVC faz mais um intervalo. No próximo bloco, eu converso com o oftalmologista Marco Antônio Olinto Júnior sobre as sequelas da Covid-19. Voltamos já. Tudo tem seu tempo. Existe o tempo de nascer, tempo de aprender, tempo de brincar e tempo de dançar, tempo de espalhar sorrisos, tempo de ser adolescente e tempo de ser pai ou mãe. Que vantagem tem adiantar o tempo? Na vida, o bonito é compreender o ritmo natural das coisas. Adolescente, evite a gravidez precoce, converse com sua família e procure orientações em uma unidade de saúde. Viva o melhor de cada tempo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quiz da Câmara Municipal. Vamos lá? Qual o tempo regular da sessão ordinária da Câmara Municipal? A, 5 horas. B, 2 horas. C, 4 horas. Tempo. Opção correta, C. A sessão ordinária da Câmara terá duração máxima de 4 horas, mas pode ser prorrogada. O Panorama TVC está de volta e o assunto agora é a saúde dos olhos. Você sabia que quem tem Covid-19 pode ter sequelas na visão e que o excesso do uso de telas, como o do computador e do celular, podem trazer consequências para o sistema ocular? Já ouviu falar, né? Bom, para esclarecer essas questões, eu converso agora com o oftalmologista Marco Antônio Olinto Júnior, que é membro da Academia Americana de Oftalmologia. Boa tarde, doutor, tudo bem? Olá, boa tarde, Mariana, tudo bem? É um grande prazer participar do seu programa. Nós que agradecemos pela sua participação. Vamos explicar um pouquinho, então, sobre a Covid-19, as sequelas que ela pode trazer, né, para o corpo todo, mas também para a saúde ocular. Doutor, gostaria que o senhor explicasse quais são os principais problemas detectados e mais reportados. Quais são os sintomas que os pacientes que tiveram Covid relatam para o senhor? Bem, até mesmo a Covid-19 mudou muito as nossas atividades, né? A maneira de comportamento, isolamento e tudo mais. E é interessante que a Covid ela foi identificada pela primeira vez por um oftalmologista chinês que começou a verificar a incidência de conjuntivite em diversos pacientes associado com os sintomas da Covid, de falta de ar, né, dificuldade de respiração, e com isso foram feitos os exames diagnósticos e com isso se chegou à descoberta de um novo quadro que nós conhecemos hoje como Covid-19. Então, a Covid ela dá inúmeros sintomas, principalmente nos olhos, que foi inicialmente identificado a conjuntivite, aparecem com os sintomas com os olhos vermelhos, lacrimejamento, ardência ocular, até mesmo dor nos olhos, são sintomas que são comuns, e alguns outros sintomas que são um pouco mais raros, mas que também podem acontecer, como inflamações no fundo dos olhos, decorrente da trombose, na formação de trombos pelo organismo,
também pode acontecer sintomas oculares, como a obstrução de vasos na retina, provocando sangramentos, interrupção do fluxo sanguíneo, que podem levar a um sério comprometimento da visão. Além do mais, o próprio tratamento em pacientes depois de muito tempo de tratamento, principalmente com corticoides, também podem levar a sequelas oculares, como, por exemplo, o aparecimento de catarata precoce e até mesmo o desenvolvimento de glaucoma, que é o aumento da pressão dos olhos, que também pode levar à perda da visão. Essas sequelas, então, podem aparecer em diversas estruturas do olho, né, doutor? E é no início da doença, depois desse tratamento, como o senhor mencionou, em que fase aí ela costuma aparecer a sequela? Bem, inicia nos primeiros dias da doença. Muitas vezes é o primeiro sintoma que o paciente pode apresentar, é a conjuntivite. Esses sintomas de inflamação ocular, trombos, geralmente acontecem na segunda fase da doença, e o aparecimento decorrente do uso de medicação, né, de cataratas, glaucoma, eles geralmente aparecem depois de algum tempo do uso de corticoides, do uso dessas substâncias para o controle da inflamação provocada pela Covid-19. Esses problemas surgem necessariamente em casos graves de Covid ou não? Pode ser em casos leves também? Não existe uma previsão se são casos graves ou não. Podem aparecer em pessoas que apresentam a doença subclínica e depois de algum tempo começam a ter sintomas oculares. Há outros sintomas não tão graves, né, como às vezes a dificuldade visual. Alguns pacientes reclamaram de apagões na visão, que são sintomas que muitas vezes associam com o comprometimento neurológico da doença, e que nós temos visto que muitas vezes em poucos meses esse paciente deixa de apresentar os sintomas e acaba recobrindo a saúde ocular. Doutor, falando ainda sobre Covid e as sequelas para a visão, nesse período de isolamento social, nós ficamos muito mais suscetíveis aí às telas, né? Fomos obrigados a ficar mais diante das telas, computador, celular. Quais são as consequências disso para a visão? Bem, esse é um outro problema provocado pela Covid, né? O nosso isolamento social, a necessidade de ficar em casa e principalmente a falta de atividade para as crianças. Eu participei de um estudo feito pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, onde os oftalmologistas do Brasil identificaram o aumento de até 67% da progressão da miopia. Miopia é a dificuldade que nós temos para enxergar para longe. Então, essa alteração da visão geralmente acomete em torno de 23% da população, sendo que no mundo é em torno de 2,5 bilhões de pessoas, e no Brasil há 59 milhões de pessoas com essa alteração da visão. O problema da miopia, quando acomete as crianças, pode levar ao aparecimento da alta miopia. E a alta miopia causa sérios problemas de visão ao longo do tempo. E, como eu disse, nós vimos um aumento de 67% na progressão em crianças decorrente desse forçado que nós tivemos na pandemia. Então, o excesso, nós identificamos como um dos fatores que auxiliou nessa progressão foi o excesso do uso de telas, sejam celulares ou tablets, como uma das principais causas desse aumento da progressão. E também a redução da exposição à luz ambiente, é um outro fator. Então, além dos fatores genéticos que nós já conhecíamos para a progressão da miopia, nós identificamos outros problemas, que são os ambientais, que também colaboram para o avanço da doença. Doutor, existe alguma forma agora, daqui para frente, da gente amenizar esses efeitos do uso excessivo de telas, principalmente entre as crianças? Por exemplo, reduzir ainda mais agora esse uso? Sim, uma das formas de controle, né, do avanço da miopia é realmente com a redução do uso de telas. Então,
Em crianças, né, de 2 a 5 anos, é indicado no máximo 1 hora de uso de tela por dia. Em crianças de 6 a 11 anos, no máximo 2 horas de utilização de tela. E também o aumento da exposição à luz ambiente também colabora para o controle. Então, já foi identificado em diversos estudos que a exposição a 2 horas de iluminação natural, seja brincando em playgrounds ou em atividades ao ar livre, reduz a incidência, reduz a evolução da miopia e, com isso, nós teremos menos casos de alta miopia no futuro. Além do mais, em virtude desses estudos, surgiram novos tratamentos para o controle da evolução que muitas vezes podem chegar a reduzir em até 60% da chance de aumento do grau da miopia. Então, nós temos hoje tratamentos com colírios especiais, a utilização de lentes de contatos especiais para crianças, que além de melhorar a visão, de corrigir a visão, ainda trata a miopia. E mais recentemente nós tivemos o lançamento de lentes para óculos especiais também para o controle da miopia. Bom, e para chegar até esses tratamentos, né, doutora, é importante que os pais estejam atentos à saúde das crianças, à saúde da visão também. Quais são os sinais de que as crianças estão com alguma dificuldade na visão? Bem, é muito difícil as crianças relatarem alguma dificuldade para a visão. Por isso que é muito importante que haja exames, haja uma percepção dos pais em relação a essa dificuldade. Então, muitas vezes a criança ela tem uma dificuldade muito grande de enxergar para longe, mas para ela é normal essa dificuldade. Então, é importante fazer avaliações ou nas escolas ou com o oftalmologista para que se identifique essa dificuldade. Muitas vezes a criança ela tem uma dificuldade num olho e no outro olho ela enxerga muito bem. Isso também pode provocar um atraso no desenvolvimento da visão do olho, que possui uma diferença de grau maior, levando a um problema chamado ambliopia. Então, a criança ela tem um desenvolvimento, a maior parte do desenvolvimento da visão da criança acontece nos primeiros 7 anos de vida. Então, por isso que é importante ter esse controle, ter essa avaliação precoce. E no caso da miopia, nós temos visto nos consultórios um aumento dos casos de alta miopia. Alta miopia seriam graus acima de 5 graus de miopia em idades inferiores aí a 9, 10 anos de idade. Então, a miopia alta ela pode levar ao aparecimento de catarata precoce, o aparecimento de degeneração macular, que é a alteração do centro da visão, que pode levar à perda de visual no futuro, aumento da chance de descolamento de retina e também do aparecimento de glaucoma. Então, nós sabemos que reduzindo o avanço da miopia, permitindo um controle desse avanço em crianças, né, a partir aí dos 5, 6 anos de idade, nós conseguiremos reduzir a incidência dessas doenças no futuro. Bom, fica aí o alerta do doutor, então, né, para que os pais tenham cuidado, fiquem sempre atentos e levem ao médico nos primeiros sinais aí de qualquer problema ocular. Doutor, para a gente finalizar, eu queria falar de uma questão que afeta adultos, crianças também. A gente está agora no início do outono, começa no dia 20 de março, é um período de tempo mais seco. E aí aparecem também alguns problemas oculares. Gostaria que o senhor falasse quais são esses problemas e como a gente faz para evitá-los. Sim, nossa região o acometimento da redução da umidade acaba comprometendo muito os olhos. Então, é muito comum o aparecimento da síndrome do olho seco, em que o paciente ele acaba sentindo coceira ocular, sensação de corpo estranho, sensação de areia nos olhos e também de redução da visão, porque a lágrima ela é um componente importante dos olhos e que ajuda muito na visão também. Então, esses sintomas são muito comuns em nossa região e também ao aparecimento de alergias, né? Seja pelo excesso de poluição, por essa baixa umidade ou até mesmo pela permanência dos alergenos em contato com a superfície do olho.
Então, no aparecimento desses sintomas, é muito interessante consultar um oftalmologista para começar a receber um tratamento adequado. Porque, geralmente, nessa época do ano, esses sintomas eles acabam acontecendo com muita frequência e muitas vezes acabam se tornando problemas crônicos que podem ser amenizados com o uso de determinados medicamentos. Tá certo, mais atenção agora no outono, nesse período mais seco, então. Eu agradeço a participação, então, do Dr. Marco Antônio Olinto Júnior aqui no Panorama TVC. Muito obrigada. Muito obrigado, Mariana. Bom, continuamos falando então sobre a redução do número de casos de coronavírus. Com a queda do índice de internações, o governo do estado de São Paulo retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. Quem traz as informações sobre as novas regras é a repórter Vivian Lima. O governo do estado de São Paulo flexibilizou as regras para o uso de máscaras em locais fechados. Agora, o item de proteção só será obrigatório nas unidades de saúde e no transporte coletivo e seus locais de acesso, como áreas de embarque e desembarque. A Prefeitura de Rio Preto informou que vai seguir as novas regras do estado. E ainda falando de Covid, a Secretaria de Saúde de Rio Preto divulgou o balanço semanal de casos aqui no município. Foram registrados 441 casos e 16 mortes na última semana. Atualmente, 273 pessoas estão internadas com síndrome respiratória aguda grave. Desse total, 108 já tiveram a confirmação para a Covid. Desde o início da pandemia, Rio Preto contabiliza 135.054 casos de coronavírus e 3.039 óbitos. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Falando ainda sobre Covid, Rio Preto inicia a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 no sábado, dia 19 de março. O reforço é para pessoas com 80 anos ou mais que tomaram a 3ª dose há 4 meses. A imunização será realizada na Swift, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. A aplicação das doses segue ao longo da próxima semana, no mesmo horário e mesmo local. A partir do dia 21 de março, além da Swift, as unidades de saúde também farão a aplicação da vacina. O horário de atendimento nas unidades é das 7h30 da manhã até as 3 horas da tarde. E o Hospital de Base encerrou o serviço de drive-thru para testes de Covid-19. Os exames podiam ser realizados dessa forma desde dezembro do ano passado. A Funfarm encerra o serviço de drive-thru da Covid-19. O serviço estava sendo oferecido desde dezembro do ano passado nas dependências do Hospital de Base, porém, devido à baixa procura, foi encerrado. Nesse período, mais de 7.600 exames para detectar o novo coronavírus foram realizados. No início, foram disponibilizados 3 tipos de exame: o PCR convencional, o PCR Expert e o de antígeno. A diferença entre eles são os insumos usados e o prazo de entrega. O resultado do convencional sai em até 24 horas, do Expert em até 10 horas e o do antígeno em até 2 horas. Porém, recentemente, devido à preferência dos pacientes, apenas o teste de PCR convencional estava sendo oferecido no drive-thru do HB. A partir de agora, os exames serão apenas no laboratório HLab, localizado na Avenida Badibacite, 4757, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 3 da tarde e aos sábados, das 9 da manhã ao meio-dia. Esta foi a segunda vez que o drive-thru foi realizado nas dependências do HB. O serviço já havia sido oferecido de dezembro de 2020 a outubro de 2021. Na época, foram realizados mais de 31 mil exames. Matheus Camargo, direto da redação da TV Câmara. E agora o Panorama TVC fala sobre oportunidades no mercado de trabalho com as vagas do balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto. Confira os destaques. O Balcão de Empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto conta com mais de 400 vagas de trabalho nesta semana. Os destaques são 100 vagas para ajudante de obras, 54 vagas para operador de telemarketing, 24 vagas para consultor de vendas, 23 vagas para vendedor e 15 vagas para berçarista.
A lista completa com as demais vagas está disponível no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. Para mais informações, basta clicar em Utilidade Pública e depois em Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador pode acessar o site da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br/Balcão Empregos. E a Secretaria de Cultura de Rio Preto realiza neste mês mais uma edição do Festival Teatral de Comédia do município. Neste ano, o evento acontece de 19 a 27 de março. A programação é gratuita. Confira os detalhes na reportagem de Vivian Lima. Rio Preto retoma o seu tradicional Festival de Teatro de Humor em 2022. Depois de um ano sem ser realizado por conta da pandemia de Covid, o evento retorna ao calendário do município. O Festival Janeiro Brasileiro da Comédia, como o próprio nome diz, costuma ser realizado no primeiro mês do ano. Mas em 2022, por conta da variante Ômicron, teve de ser adiado e agora será realizado em março. Para saber como é que vai ser a programação deste ano, eu vim até a Secretaria de Cultura conversar com quem está preparando o festival. Jorge Vermelho, curador do evento, explica que em 2022 o JBC será realizado de 19 a 27 de março, período de datas emblemáticas para o município e para o setor artístico. Calhou, dele começar no dia 19 de março, que é o aniversário da cidade, então é um grande presente para Rio Preto. E o último dia do festival também coincide com o Dia Nacional do Circo. Então ele começa numa data muito importante e também termina numa data muito significativa. Este ano, a programação reúne 13 espetáculos. A produção que marca a abertura do JBC, no sábado, é Birita Procura-se, da companhia A Casa das Lagartixas de São José dos Campos. Birita é uma palhaça à procura de um emprego. A faixa etária recomendada para o espetáculo é de 12 anos. A apresentação acontece às 8 horas da noite no Teatro Paulo Moura. Artistas de Rio Preto também marcam presença no festival. 3 produções locais foram selecionadas: Sabiás do Sertão, da Cia Cênica, A Revolução dos Bichos, da Companhia Apocalíptica e o espetáculo Máfia, da Companhia para Pessoas Solitárias. Uma coisa muito interessante que tem no Janeiro Brasileiro da Comédia desse ano é que realmente ele traz uma representação do país. Nós temos espetáculos de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e também do Tocantins. E isso mostra realmente a diversidade. E as obras, elas contemplam todas as idades. A maioria delas acontece para toda a família e 2 ou 3 espetáculos é que tem um outro limite de público. As produções vão ocupar 9 palcos distribuídos pela cidade. Os locais de apresentação vão muito além dos teatros do município. O Teatro Municipal Paulo Moura é o palco principal do festival, mas ele também acontece em outros 8 espaços da cidade. Acontece no Teatro Municipal Nelson Castro, ali na Vila Itália, também no Centro Cultural Vasco, no Centro Social Estoril, no Distrito de Talhado, também no Distrito de Schmidt, no Céu das Artes, que fica lá no bairro Nova Esperança, e também na Eco Santo Antônio, que é a Escola de Competências Hollenberg, que fica ali no bairro Santo Antônio. Em 2022, o Festival de Comédia vai contar com 19 apresentações, todas gratuitas. Os ingressos eles vão poder ser retirados 1 hora antes da apresentação em cada local que vai acontecer, porque ele está distribuído em vários pontos da cidade. Quem for conferir a programação deve ficar atento aos protocolos sanitários. Nós vamos também disponibilizar álcool em gel na portaria de todos os espaços. Nós vamos solicitar a comprovação de vacinação, a carteirinha de vacinação. E vamos utilizar 70% da lotação máxima dos espaços. A programação completa do Janeiro Brasileiro da Comédia está disponível no site riopreto.sp.gov.br/2022-JBC. Nesse endereço estão as sinopses dos espetáculos e também a faixa etária recomendada para cada peça.
Bom, nós já falamos hoje sobre o aniversário de Rio Preto, que é amanhã, dia 19 de março, sábado, e a TV Câmara produziu um especial sobre o nosso principal rio, que é o Rio Preto. Você vai conhecer a nascente, o encontro das águas com o Rio Turvo e a rocha que deu nome ao rio. Acompanhe agora um pedacinho do Expedição Rio Preto. Ele tem 120 quilômetros de extensão. Suas águas correm e cortam 9 cidades. Em São José do Rio Preto, forma lagos, é morada de animais, plantas e refúgio para alguns. Sofre muito com a degradação. A partir de agora, vamos começar uma expedição pelo Rio Preto, que deu nome à cidade e fincou os colonizadores. Onde o rio nasce? Onde é o seu final? Vamos mostrar o encontro das águas, um espetáculo da natureza com a diferença das cores quando eles se encontram. Localizamos também um paredão rochoso que deu origem ao nome Rio Preto. Você não pode perder, então, essa linda reportagem da Jaqueline Casanova com belas imagens dos nossos cinegrafistas. A TV Câmara vai exibir o Expedição Rio Preto amanhã, sábado, dia do aniversário da cidade, às 9 da manhã, 1 hora da tarde, 5 horas, 8 da noite e 10 horas da noite. Se você estiver assistindo a reprise deste programa, o Expedição Rio Preto está também disponível no YouTube. É só procurar Câmara Rio Preto e viajar com a gente nessa expedição pelo rio que dá nome à nossa cidade. Bom, essa edição do Panorama TVC está chegando ao fim. Se você quiser rever este programa, ele também estará no YouTube. Estamos lá, então, como TV Câmara Rio Preto. Essa transmissão também fica à disposição no Facebook Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Riopretense você encontra no nosso site oficial, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Nós estamos também no Instagram, acompanhem lá nossas postagens, pode mandar uma mensagem para a gente também. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.